Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, o conteúdo em áudio do Guia Anônima. Eu sou Afonso da Silva e, bem, nesse episódio a gente vai estar falando sobre inteligência artificial. Pois é, esse negocinho maravilhoso que vem crescendo ao longo dos anos e que faz com que a gente pense que elas vão roubar o nosso emprego. A IA vai roubar o emprego de todo mundo da área de tecnologia. Pois bem, eu vou dar aqui única e exclusivamente o meu ponto de vista sobre esse assunto de uma forma bem rasa, até porque eu não sou especialista em inteligência artificial, apesar de já ter brincado com alguma coisinha relativa a essa área, até por conta da faculdade de ciência da computação. E, bem, olha só, inteligência artificial é uma parada bem bizarra se a gente for parar para ver, e é algo que realmente tem como objetivo facilitar o trabalho, economizar dinheiro para o lado do empresário, substituir realmente o humano em algumas tarefas. Na realidade, a automação, o maquinário, a tecnologia tem como objetivo substituir os humanos, né? No seu trabalho, em alguns aspectos. Mas isso vem desde a Revolução Industrial, na realidade. Na real, até antes disso, se a gente for parar para pensar. Por exemplo, antigamente, as fazendas e as colheitas e tudo mais, elas eram feitas totalmente de maneira manual, né? A plantação era tudo plantado de maneira manual, era tudo arado de maneira manual, era tudo colhido de maneira manual. Hoje em dia a gente já tem um maquinário pesadíssimo nas fazendas que tem como objetivo facilitar a vida do dono da fazenda, não necessariamente do trabalhador. Então, esses maquinários de fazenda, eles acabaram fazendo com que várias pessoas perdessem o seu emprego. Porém, em contrapartida, o número de pessoas que morrem nas fazendas diminuiu bastante com base nesses maquinários que acabaram entrando para fazer aquele tipo de serviço. Então, a tecnologia veio, deixou o serviço mais rápido, deixou o serviço mais efetivo, deixou o serviço mais seguro para os trabalhadores, porém, reduziu o número de pessoas que trabalham nas fazendas. Isso significa que gerou um desemprego massivo? Se a gente for parar para pensar friamente, as pessoas com baixa instrução acabaram perdendo, sim, as suas vagas de emprego na fazenda. Contudo, o nível subiu um pouquinho a régua porque a gente precisa de pessoas para o desenvolvimento desse maquinário, para o estudo de novas máquinas. Então acabou que perdemos fazendeiros, porém ganhamos engenheiros mecânicos, ganhamos engenheiros mecatrônicos e assim por diante. Então a qualificação acaba subindo nesse esquema. A mesma coisa acontece com outros tipos de tecnologia, como por exemplo os caixas de supermercado automatizados. Provavelmente você já viu isso, acredito que tem em várias cidades do Brasil, porque eu já vi em cidade pequena, em cidade grande e tudo mais, que é aquele caixa onde você mesmo passa o seu produto. Eu particularmente prefiro ele do que passar num caixa humano, por exemplo. E esse é um ponto, né? A Amazon hoje já tem algumas lojas 100% automatizadas, por exemplo, que você entra, coloca as coisas dentro do seu carrinho, sai e fechou. Você não tem nenhum funcionário dentro da loja. Isso significa que as pessoas ali perderam seus empregos? Os empregos de baixa qualificação? Sim. Contudo, os empregos com a qualificação maior para o desenvolvimento dessa inteligência artificial, desenvolvimento desse maquinário e assim por diante, cresceram. Então, isso é uma parada que acontece desde que o mundo é mundo. A gente perde pessoas para a tecnologia, a gente perde pessoas para a automação, né? Isso acontece sempre e sempre vai continuar acontecendo. As profissões, elas param de existir e outras profissões começam a existir. É um ponto, assim, óbvio, né? Até mesmo na área de tecnologia, a gente acredita que as inteligências artificiais vão conseguir substituir algumas funções dentro da própria área de tech, como, por exemplo, os desenvolvedores mais simples possíveis que podem ser substituídos, talvez, no futuro por uma inteligência artificial, como, por exemplo, a GPT-3. Não digo que ela vai substituir o desenvolvedor, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu só estou querendo dizer que pode ser que ela substitua o desenvolvedor com menos conhecimento, ou um desenvolvedor com menos instrução, um desenvolvedor que faça ferramentas ou que faça sistemas muito simples, com pouca tecnologia, com pouca abstração. Até porque a tecnologia, ela não tem percepção. A tecnologia, ela não tem a percepção humana, né?
Então a tecnologia, ela faz o que você pede para que ela faça, mas ela não consegue ter aquela percepção, ela não consegue entender se aquilo é bom, se aquilo é ruim, ou se aquilo dá para ser melhorado, por exemplo. Então eu acredito sim que a IA substitua alguns pontos dentro da área de tecnologia, mas não acredito que vai substituir muitos pontos. Ela vai substituir algumas funções mais simples, algumas funções mais básicas, algumas funções que não necessitam de tanta qualificação ou que são muito generalistas, muito iniciais. Por exemplo, o desenvolvimento de um esqueleto de um site em HTML, CSS, JavaScript. A GPT-3 pode conseguir desenvolver isso. Então, a empresa que possui 10 desenvolvedores, talvez ela não precise de 10 desenvolvedores. Talvez ela precise só de 8, porque a inteligência artificial vai fazer um pedaço do trabalho. Então, isso é um exemplo de economia da empresa por parte dos funcionários, porque robô não dorme, robô não reclama, robô não recebe salário, robô não reclama de frio, de calor, não chega atrasado, não briga com o colega. Então é muito mais tranquilo para a empresa ter robôs do que ter vários funcionários. E não digo novamente que vai substituir 100%, mas vai substituir uma fração dos funcionários tecnológicos. Por exemplo, a Amazon, que há uns anos atrás aí tinha várias reclamações de funcionários nos seus depósitos, dizendo que passavam calor e tudo mais, e chegavam a passar mal de calor, e para resolver o problema, eles substituíram todos os funcionários por robôs. Então hoje, os depósitos da Amazon, eles funcionam de maneira autônoma. Vários, né? Vários deles, não 100% deles, mas vários deles com vários robozinhos que carregam as caixas de um lado para o outro. Isso significa, por exemplo, que se ninguém trabalhar com... Tipo assim, se a Amazon não fizesse isso, ela não demitiria os funcionários, correto? Correto, ela manteria os empregos. Só que se ela não fizesse isso, a concorrente dela iria fazer. Então não é também uma questão de opção das empresas de substituírem robôs por pessoas, porque os robôs normalmente são mais objetivos, normalmente são mais assertivos e são muito mais baratos, né? Então, se eu não fizer, o meu concorrente vai fazer e ele vai sair na minha frente. E aí, pode ser que, não fazendo isso, eu venha à falência. Exemplo, a Blockbuster, que era uma locadora gigantesca e morreu porque não quis se adequar à tecnologia. A Netflix veio basicamente nos Estados Unidos e engoliu ela. Então, esse é um exemplo de empresa que não quis se adequar à tecnologia e morreu. Significa que os funcionários dela foram substituídos? Não, eles simplesmente foram demitidos. Então esse é o ponto. A inteligência artificial, no meu ponto de vista, ela não vai substituir 100% dos funcionários. Ela vai substituir uma fração dos funcionários, principalmente os mais generalistas ou os que fazem apenas um serviço repetitivo. E essa inteligência artificial vai fazer com que a qualificação dos profissionais seja mais alta. Eu vou parar de precisar de caixa de supermercado e vou começar a precisar de supervisores de IA, de pessoas que fazem manutenção no caixa físico, no software do caixa e assim por diante. Então eu vou ter uma qualificação maior no mercado de trabalho. Novamente, esse é o meu ponto de vista, com base nas minhas experiências, com base no que eu tenho visto. Se você discorda, deixa aqui nos comentários. Se você concorda ou tem algo a adicionar. Novamente, é o meu ponto de vista, a minha opinião, ok? Então fica a seu critério de discordar da minha opinião, contudo ela continua sendo a minha opinião. Pode ser que eu mude daqui a 2 horas? Pode, totalmente. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Não se esqueça aí de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com o seu grupo de estudos. Se você está ouvindo isso daqui fora do YouTube, dá uma olhadinha no Guia Anônima no YouTube. E se você já está aqui no YouTube, dá uma olhada aí na descrição, porque tem os links das nossas redes sociais e dos nossos cursos. Segue a gente lá no Instagram, @canal Guia Anônima, beleza? Então é isso. Valeu e até mais.